Nós seguimos tratando sobre salvação e hoje nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Não saia daí. Trocando Ideias 160 no ar, ainda tratando sobre salvação, contando com a presença e o auxílio teológico do reverendo Hernandes Dias Lopes. É uma honra estar aqui com você, Tiago. A honra é nossa, pastor. E bom também poder responder as perguntas que nos são enviadas, né? Sim. É muito bom. Então, as perguntas de hoje vieram de Manuela Martins, Cristiano dos Santos e Ricardo. Eu vou começar com a pergunta do Cristiano dos Santos. Pastor, gostaria de saber como fica a fé na doutrina da predestinação, já que essa prega que é a eleição de Deus. Ok. Mais uma vez, é importante afirmar isso, Tiago, que o mesmo Deus que predestina os fins à nossa salvação, predestina os meios, a forma de sermos salvos. Como é que uma pessoa é salva? Através do arrependimento e da fé. O homem se arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus. A pergunta é, o homem se arrepende porque ele tem capacidade inerente nele mesmo de se arrepender? O homem crê porque ele mesmo pode elaborar e conceber essa fé salvadora? Ou o arrependimento é uma dádiva de Deus? Ou a fé salvadora é um dom de Deus? O que a Bíblia ensina é que a bondade de Deus é que produz o arrependimento. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus predestinou sim, e Deus requer fé sim, e Deus exige arrependimento sim, mas é o próprio Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, é Deus quem chama, mas é Ele quem atrai com cordas de amor de forma irresistível. De tal forma que Deus é soberano na escolha e o homem é responsável diante de Deus pela decisão. Mas o que é maravilhoso é que esta decisão é uma apropriação de Deus em nós. Entender o que Paulo escreveu, por exemplo, em Efésios 2, versículo 1, que o homem, no seu estado natural, ou seja, antes da sua conversão, ele está morto nos seus delitos e pecados. E a palavra no grego lá é necros, de onde vem a palavra necrotério. Ou seja, o homem está morto, morto mesmo, não é eufemismo não. Ou seja, o homem natural, ele não tem deleite com as coisas de Deus, ele não tem prazer com as coisas de Deus, ele não pode responder a Deus por si mesmo. Então, quando o homem reage, ou age, ou decide, ou se arrepende, ou crê, é porque o próprio Espírito Santo já estava trabalhando dentro dele, mudando as disposições íntimas dele, tirando o tampão dos ouvidos, tirando a venda dos olhos, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, dando arrependimento para a vida, dando a fé salvadora. Tudo provém de Deus, para que a glória seja toda de Deus na salvação. Vamos para a próxima pergunta que vem de Ricardo Roncolato. Pastor, como viver pela graça e como compreender a minha graça te basta? Bom, nós fomos salvos pela graça, nós vivemos na graça e a graça nos basta. Quando Paulo escreveu isso, a minha graça te basta, aliás, não é ele que, isso é uma fala do próprio Deus para ele. Lembra que Paulo estava doente, né? E ele ficou doente na trajetória da primeira viagem missionária. Ele diz isso lá em Gálatas capítulo 4, que ele foi pregar ali na província da Galácia, a Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, por causa de uma enfermidade física. Não consta que ele tenha saído doente de Antioquia da Síria, mas consta que ele chegou doente na Galácia, ou seja, ele contraiu essa enfermidade no caminho. Os estudiosos dizem que naquela região que Marcos os abandonou, perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária,
que Paulo contrai uma malária ali, que dá uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão, e os crentes da Galácia queriam arrancar os próprios olhos, se fosse possível, para dá-los a Paulo. Então, aquilo possivelmente era o que ele disse lá em 2 Coríntios 12:7, o espinho na carne, mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. É claro que esse espinho na carne, essa doença física, não veio de Satanás, veio de Deus. Por que de Deus? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. O diabo quer que você seja soberbo. Deus trouxe aquele espinho, ou permitiu aquela doença nele para não se soberbecer. Então ele ora a Deus 3 vezes para Deus curá-lo, para Deus tirar aquele espinho. E Deus, não, eu não vou curar você. A minha graça te basta. Eu não vou curar você, eu vou dar poder a você enfrentar essa situação. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que esse texto quer dizer, Tiago? Não há nenhuma situação na vida, por mais dolorosa que ela seja, que a graça de Deus não seja suficiente para nos sustentar. Para cada prova que você enfrenta, tem uma graça suficiente capacitando você a enfrentar essa prova. É isso que o texto quer dizer. Ricardo, obrigado então pela sua pergunta e pela sua participação. A próxima pergunta sobre salvação vem da Manuela Martins, uma pergunta muito interessante, pastor. Pois não. Pastor, antes da vinda de Jesus, como os judeus e outros povos eram salvos no Antigo Testamento? Essa é uma excelente pergunta, porque há muitas pessoas confusas, Tiago, sobre este assunto. Bom, a Bíblia nos ensina, Tiago, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Do começo ao fim da história, só existe um que salva, e este é Jesus. A pergunta é, como é que aqueles que viveram antes de Jesus foram salvos? Da mesma maneira que aqueles que viveram depois de Jesus foram salvos. Esses que viveram antes de Jesus foram salvos no Cristo da promessa, no Cristo que havia de vir. Os que viveram depois de Cristo, como nós, cremos no Cristo da história, o Cristo que veio. Se você olhar todo o Antigo Testamento, foi uma preparação para a vinda de Cristo, né? Você vai notar que lá no Éden mesmo, Deus já matou animais e fez peles, vestes de peles, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Você vai notar que Deus mostra Cristo no Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro morto, o sangue passado no batente das portas, livra aquelas famílias da morte. Assim, Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você perceber, todos os rituais do Velho Testamento, do tabernáculo, do templo, das festas, dos sacrifícios, tudo isso apontava para Cristo. Então, quando Paulo, explicando isso em Romanos capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, que quando se oferecia aquele sangue de animais no altar, Deus olhava aquele sacrifício, passava por cima e aplicava o seu juízo lá no seu filho, lá na cruz. Então, todos os que viveram antes de Cristo foram salvos por Cristo, por Cristo que havia de vir. Deus olhava para aquele sacrifício de animais, porque sangue de touros e de bodes não pode salvar, não pode perdoar, e olhava para a cruz do seu filho. Então, eles creram no Cristo que havia de vir, eles creram no Messias prometido, e eles foram salvos. Então, uns creram no Cristo da promessa, nós cremos no Cristo da história. Só Cristo salva do ponto inicial da história ao ponto final da história. Não há outro Salvador, só Jesus salva. Eu estou simplesmente maravilhado com o programa Trocando Ideias de hoje. Os conteúdos estão excelentes, eu acho que vocês estão gostando também. Então, se você está curtindo, deixa um joinha aqui para o YouTube divulgar esse material para mais pessoas. E inscreva-se também aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. O Trocando Ideias está ajudando muitas pessoas.
né, esclarecendo as dúvidas dos nossos amigos. E nós temos aqui o pastor Hernandes, né, toda semana com a gente. É um privilégio estar aqui. O Trocando Ideias é um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos falar da igreja, pastor? Vamos um pouquinho, Tiago? Vamos sim. Pois é. Gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, é uma igreja muito relevante em São Paulo. Tem sido uma grande bênção para o Brasil e para o mundo. É uma igreja missionária, é uma igreja solidária, que socorre os aflitos, distribuindo cestas básicas, cavando poços no sertão brasileiro, ajudando missionários, ajudando agora na guerra, Tiago. Já foram enviados logo de início, no começo da guerra, lá da invasão da Rússia, R$100 mil para ajudar o povo lá. E a igreja tem sustentado um missionário que está lá na linha de frente em Kiev, pregando a palavra de Deus, cuidando das pessoas naquela situação. É uma igreja sensível à obra missionária no Brasil e no mundo. Uma igreja de portas abertas durante toda a semana. Então, se você mora em São Paulo, venha para cá participar conosco. É uma igreja que quer acolher você, cuidar de você e da sua família. A igreja tem culto praticamente todos os dias. Domingo, por exemplo, começa às 8 da manhã e termina no culto das 19 horas. Venha para cá. Então, tem coisas lindas, maravilhosas. E, como o Tiago já disse, você pode participar de toda a programação da igreja pela IPP TV, se inscrevendo aí no canal do YouTube da igreja. 24 horas no ar com programação fantástica para abençoar a sua vida e a sua família. Ô, gente, fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigado, Tiago, por estar aqui comigo também. Eu que agradeço. É um privilégio e até o nosso próximo programa, se Deus quiser, na próxima semana.